Esse vídeo aqui fala sobre a língua do ser humano. A língua do ser humano tem um poder muito grande. Vocês têm que saber que a língua das pessoas é poderosa. O que acontece? Às vezes, tem coisa nesse mundo que se você não falar, você pode matar. Você não está matando, mas significa que o que acontece? Significa que o que acontece? Significa que você não está matando, mas as coisas, o que acontece as coisas? O que acontece as coisas? Quando eu falo com vocês que a língua, ela é uma navalha que corta dos dois lados. Ela é perigosa, a língua do ser humano. É uma navalha que corta dos dois lados. Por quê? Porque é o seguinte, tem coisa, se a pessoa calar, a pessoa pode fazer acontecer alguma coisa fatal. Não tem matar uma pessoa no caso. Porque às vezes a pessoa sabe das coisas e não fala nada com ninguém. Tá entendendo agora o que eu tô falando? Não fala nada, fica quieto. Aí o que acontece? E não falar, a pessoa não falar as coisas, a pessoa pode causar uma morte. Porque a pessoa sabe daquela coisa e não fala nada. A pessoa fica calada. Tá entendendo agora como é que a língua funciona? Estou falando sobre a língua do ser humano. E tem coisa também, se a gente falar também, entendeu? A pessoa acaba matando. Então é uma coisa muito complicada. A pessoa tem que saber controlar a língua. Tem coisa, se você saber que pode falar que não vai dar nada, você fala. Mas você tem que ter certeza que não vai dar nada. Se for para você falar, para você salvar uma vida, você fala. Mas se você vê que você vai causar uma morte, você não fala. Porque às vezes, você vai falar uma coisa, em vez de você ajudar, você vai acabar atrapalhando, causando uma morte. Então a língua é desse tipo, entendeu agora? A língua do ser humano é desse tipo. Ela é boa, ela defende uma vida, mas também mata uma pessoa. Então a língua, a pessoa tem que controlar a língua. Você, para falar uma coisa, você tem que saber o que está falando. Saber o que está falando, você pensa bem. Eu vou falar com fulano uma coisa que eu sei para ajudar ele, não para atrapalhar ele. Porque às vezes você vai falar alguma coisa para a pessoa, você vai fazer uma morte. Entendeu agora? Em vez de você ajudar, você vai acabar atrapalhando tudo. Matando, destruindo uma coisa, fazendo uma morte, uma tragédia. Mas também tem coisa também que você tem que falar. Porque se você não falar também, acontece uma tragédia. Então por isso que eu estou falando que a língua é complicada. Você falar uma coisa, você tem que ter certeza que está falando. Pensar bem. Não vai fazendo as coisas sem pensar, não. Porque às vezes você acha que está ajudando, você está destruindo, fazendo uma tragédia. Então esse mundo é assim. A língua da pessoa é poderosa. Ela faz o bem, mas faz o mal também. Entendeu agora? Então tem coisas nesse mundo que você, mesmo que você saiba, você fica quieto. Você não fala nada. Porque às vezes, igual eu tô falando, se você falar para ajudar, tudo bem. Mas se você vai falar para destruir, você não fala. Você, para abrir a boca, você tem que saber o que você vai falar. Se você souber que vai falar, que vai ajudar aquela pessoa, você fala. Mas se você não souber
você não fala. Porque às vezes, igual eu tô falando, a língua faz o bem e o mal, falar demais. Tá entendendo o que eu tô falando? Se você souber que você vai ajudar as pessoas, você fala. Se não souber, você não fala. Porque você vai destruir. Você vê de ajudar, igual eu tô falando, você vai acabar atrapalhando tudo. Fazendo uma destruição, matando uma família, matando uma pessoa. Mas também tem coisa que você tem que falar. Mas você, para falar, você tem que pensar. Eu vou falar porque eu vou ajudar. Eu não vou, eu sei dessa coisa, por que eu não vou falar para ajudar a pessoa? Então você tem que falar. Se você sabe, você fala. Porque às vezes também você não fala, aí vai acontecer uma coisa ruim, você vai arrepender depois. Porque você sabia e não falou nada. Então, é isso que funciona as coisas. A língua da pessoa é dessa maneira que funciona. Então tem coisa que você tem que falar. Entendeu agora que eu tô falando? Agora tem coisa, mas você para falar, você tem que controlar. Você tem que saber o que você vai falar. Porque a língua da pessoa, igual eu tô falando, ela é uma navalha de dois lados. Corta dos dois lados. A língua da pessoa, porque tem gente que fala o que precisa e o que não precisa. Tem gente que é muito linguarudo, não pode ver nada. Tudo que vê sai falando. Aí ele faz uma merda sem saber o que tá falando. É porque gente que tem a língua grande. Viu que ditado? Quem fala muito dá bom dia a cavalo? Então é isso. Então a língua da pessoa é um chicote do corpo mesmo. Ela faz o bem e faz o mal. Se você realmente não sabe o que vai falar, você não fala não. Porque você vai fazer uma destruição, entendeu agora? Agora se você sabe o que vai falar, você pode falar. Porque às vezes você não fala também, você vai fazer uma tragédia. Porque você sabe que tem uma coisa ali que vai acontecer com você ruim com a pessoa. Você sabe que tem uma coisa, você sabe que você pode evitar aquilo, você fica quietinho, você não fala nada. Aí não. O que acontece? Você não fala, aí acontece aquela coisa ruim. A pessoa morre, entendeu? Acontece uma coisa ruim. Então o que acontece? Que eu tô falando com vocês. A língua da pessoa, ela faz o bem e faz o mal. Então, se você não controlar ela, igual eu tô falando, tem coisa que você não pode falar. Mas você não pode falar, mas você tem que ter certeza que você vai ficar quieto e vai preservar aquela coisa. Não vai acontecer nada de ruim. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí você não fala nada, mas tem coisa que você tem que falar. Porque se você não falar, o pior vai acontecer. Tá entendendo agora? Não é tudo que você vai falar. Também não é tudo que você não vai falar. Porque tem coisa que você tem que falar. Se você sabe, entendeu? Você vai evitar uma tragédia que vai acontecer. Aí você vai e corta o mal pela raiz. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, a língua do corpo da pessoa é assim. Do ser humano é assim. Porque tem muita gente que tem a língua muito grande, igual eu falo, volto a falar. Que tudo que vê sai falando. E a língua é um perigo, a língua mata. A língua salva, mas também a língua mata. Então por isso tem que ter controle com a língua. A língua da pessoa é uma coisa muito complicada. Não é todo mundo, gente. Tem gente que controla a língua. Mas tem uns que tem a língua... Tudo que vê sai falando. E não é assim que as coisas funcionam, minha gente. Então, sobre a língua que eu tô fazendo esse vídeo, as coisas é assim que funciona. A pessoa tem que controlar a língua, porque não é tudo que você vê que você sai falando. Mas tem coisas também que você tem que falar. Porque se você não falar, às vezes você sabe que a pessoa tá atrás de uma moita ali, tá esperando você para matar a pessoa. E você sabe, por que você não vai avisar a pessoa? Você tem que avisar. Mas também tem coisa também que você não pode falar. Que você vai falar, você vai fazer uma morte também. Então tem que ser controlada. A língua faz o bem e faz o mal. Entendeu agora, minha gente? É isso que eu tenho que falar para vocês. Eu amo vocês. Fique com Deus. Vou fechar esse vídeo de agora. Amo vocês, meus amores.